Quando você começa a louvar ao Senhor, você já está orando, clamando a Deus, cantando hinos de louvor a Jesus. Eu quero agradecer de coração a equipe que organizou este programa. Está muito bem organizado. Quem teve a ideia de fazer esse quadro lindo aqui na frente, parabéns, está muito bom. Este pano de fundo aqui, não é? Ficou lindo, parabéns. Tudo foi investimento. Alguém disse que o pastor Samuel estava, e a pessoa que falou não está sabendo que tudo saiu do bolso dos irmãos, né? Os irmãos é que providenciaram aqui o hotel para a gente ficar aqui, não é? O Sandro aqui é um dos diretores do hotel. Louvamos a Deus pela sua vida, Sandro, pela vida do Georlan, pessoas que estão, e outros que eu não estou sabendo, mas eu sei que é uma equipe que se uniu e está trabalhando para tornar esse projeto, esse seminário profético, uma realidade, irmãos. Todas as cidades. Eu penso que com a graça de Deus vai chegar a acontecer em todas as cidades. Até agora nós fizemos em Santa Catarina, fizemos em Belém, estamos fazendo aqui em São Luís, já está marcado para final do ano em Manaus, está marcado também para Curitiba, e assim nós vamos alcançar todas as capitais do Brasil, porque exige um grupo de irmãos sinceros, exige um grupo de irmãos corajosos, que não tenham medo de ameaças, mas que se apeguem à Bíblia, e a Bíblia só. Essa é a nossa regra de fé, a Bíblia é a nossa única regra de fé. A Bíblia é a nossa única regra de fé. E muitas vezes, queridos, nós temos que enfrentar ameaças, acusações, difamação. Eu gostaria de mostrar para vocês, não precisaria mostrar, mas é bom mostrar porque há pessoas que não acreditam que eu seja pastor adventista, não é? Porque quando nós fizemos o evangelismo, fizemos esse seminário em Belém, então do púlpito da igreja foi dito que um pastor que nem era pastor mais estava fazendo o seminário, não é? Nunca deixei de ser pastor adventista do sétimo dia, fui dedicado ao Senhor quando eu nasci para ser pastor. Por isso Deus, a minha mãe me deu o nome de Samuel, porque eu fui dedicado ao nascer para ser pastor. E nós iniciamos em Curitiba, trabalhamos 9 anos no Paraná, fomos para Manaus, trabalhamos 7 anos em Manaus, viemos para Belém, trabalhamos na União Norte, ali 1 ano somente, 1991 foi o ano em que estivemos na União Norte. Fundamos a igreja de Vigia. A igreja de Vigia foi fundada pelo evangelismo que a Leila e eu fizemos. Depois, em 92, janeiro de 92, viemos para Fortaleza, onde ficamos 6 anos como presidente do campo que incluía o Ceará e o Piauí. E depois de 6 anos ali, decidimos ir fazer o nosso doutorado na Andrews. E fomos para Andrews com a família, fizemos o nosso doutorado, terminamos o doutorado em 2004. Foi a nossa formatura no doutorado da Andrews. E permanecemos nos Estados Unidos trabalhando como pastor de tempo integral na associação de lá, e trabalhamos durante 17 anos. Aposentamos agora no mês de julho de 2013 e recebemos esta medalha. Essa medalha é enviada pela Conferência Geral para os pastores que aposentam com dignidade, para os pastores que aposentam com um ministério honroso. Então, a Conferência Geral, pastor Castilho, representando a Conferência Geral, fez questão de enviar esta medalha para ser entregue no dia da nossa despedida, que foi filmada, que está no YouTube, a despedida do pastor Samuel, na igreja de Boston. Então ali tivemos a nossa despedida, onde trabalhamos os últimos anos, cuidando de 3 igrejas adventistas ali na cidade de Boston. Depois de aposentado, nós viemos então morar na Flórida. Estamos morando na Flórida porque é calor, porque é mais barato morar ali. Temos ali uma chácara de 50 por 100,
50 metros de largura por 100 de fundo. Então, uma chacrinha no meio do mato, ninguém mexe em nada, e fica ali tudo aberto, é segurança. Então, estamos morando ali até quando Deus quiser. Quando Deus falar, Samuel, agora está na hora de você sair daqui, a gente sai. Então, irmãos, não temos nada na vida senão Deus. E Deus sustenta o nosso ministério. Para onde eu vou, minha esposa vai. Então, quem conhece a mim, conhece a minha esposa, porque ela é a minha alma gêmea, ela é inseparável. Estamos sempre juntos. Ela me ajuda nos sermões, ela me ajuda nas correções, ela me ajuda nas repreensões. Então, Deus colocou uma mulher do meu lado quando eu tinha 16 anos de idade. Eu tinha 16 anos de idade e ela sentou na minha frente, na carteira da frente. E eu fiquei olhando aquela meninazinha ali, não é? Toda alegre, toda feliz, sempre sorrindo. E Deus planejou tudo isso. Começamos a namorar com 16 anos. Namoramos 6 anos e agora já estamos há 42 anos casados. 42 nos deu e temos 2 filhos, o Anderson e a Evelyn, casados também, e 3 netinhos. O mais novinho é o Logan e a mais velha é a Lisier, filha do filho, e a Louise, que é filha do filho também. Interessante que a minha nora é filha de pastor, a Keila, e o meu genro, casado com a minha filha, também é filho de pastor. O pai da minha nora é o pastor Schmidt, de Porto Alegre, e o pai do meu genro é o pastor Eliakim Melo, que trabalha, que é aposentado também, está morando lá nos Estados Unidos. Deus nos deu essa bênção, irmãos, de uma família fiel ao Senhor. Amém. Filhos que estão andando nos caminhos do Senhor. Ele leciona a Bíblia no Colégio Adventista, lá no Texas. E então ele foi chamado por Deus para esse ministério também. Minha filha é enfermeira. E então Deus tem nos dado a alegria de ver nossos filhos nos caminhos de Deus. Meus pais ainda são vivos. Meu pai vai completar 90 anos. Dia 21 de dezembro ele completa 90 anos. Minha mãe tem 87 anos. Ainda estão vivos pela graça de Deus. Eu agradeço o convite que vocês têm, não é? Pode pegar, depois pode, quem quiser pegar aí, tá bom, irmãos? Eu sei que muita coisa tem sido dita a nosso respeito. Uns dizem que eu sou ex-pastor, outros dizem que eu fui expulso do Brasil, outros dizem que eu abandonei minha esposa, outros dizem tantas coisas, irmãos. Satanás tentando difamar, quando ele não consegue com ataques pessoais. Mas Deus tem nos preservado, Deus tem nos guardado, graças a Deus. Eu agradeço aos meus irmãos aqui que acreditaram nisso, neste projeto. Eu sei que vocês são corajosos, então vocês continuem sendo corajosos, porque os covardes não vão para o céu, não é? Quem que disse que os covardes não vão para o céu? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21 diz que os covardes não vão para o céu. Então, para ir para o céu tem que ter coragem, tem que ser corajoso. E tem que ser corajoso para enfrentar a fogueira. Tem que ser corajoso para enfrentar a perseguição. Você pode estar pensando que a perseguição vai ser do Papa contra a Igreja Adventista. Totalmente errado. Não vai ser o Papa que vai perseguir a Igreja Adventista. Ele não precisa perseguir a Igreja Adventista. Ele tem representantes dele dentro da Igreja Adventista para perseguir os adventistas. Como é que eu posso falar isso? Sempre foi a tática da Igreja Judaica para perseguir os cristãos. Não foi Roma que perseguiu os cristãos. Ele usava os próprios judeus perseguindo os cristãos. E hoje ele vai usar também os mormons, os que não aceitam a profecia, para perseguir o remanescente fiel dentro da igreja. Mas eu quero dizer para vocês que o remanescente fiel adventista do sétimo dia nunca vai sair da igreja. Nunca vai sair da igreja. Se aparecer alguém dizendo para vocês que os remanescentes fiéis vão ter que sair da igreja, não é verdade. Não é o remanescente que sai da igreja, é o joio que sai da igreja.
na sacudidura que virá depois do decreto dominical, virá uma perseguição, vai começar o tempo de angústia qual nunca houve após o decreto dominical. A perseguição qual nunca houve, mencionada em Daniel capítulo 12, verso 1, e mencionada também em Mateus capítulo 24. Mas esta perseguição qual nunca houve, vai trazer uma sacudidura para a igreja, onde os mornos deverão ser lançados fora, o joio será lançado fora, e então virá a chuva serôdia do Espírito Santo sobre a igreja purificada. Virá a chuva serôdia do Espírito Santo. Aí em Apocalipse 21, verso 7, capítulo 21, verso 8. Capítulo 21, verso 8 diz: quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Todo mundo que anda dizendo mentiras por aí, seja qualquer tipo de mentira, mesmo as mentiras acerca do meu caráter, acerca do meu ministério pastoral, isso não é de Deus, isso é do diabo. Eu sou um pastor adventista do sétimo dia, e as pessoas que ouvem os meus sermões vão correndo para a igreja adventista do sétimo dia. Amém. Não estamos criando igreja nenhuma. A nossa igreja é a igreja adventista do sétimo dia até o fim. Amém. É a sétima igreja do Apocalipse, não tem oitava, irmãos. Não tem oitava igreja. É a igreja que vai durar até a volta de Jesus. Só que hoje Deus pode dar para você uma compreensão melhor das profecias do que 150 anos atrás. Nos últimos 150 anos houve luz progressiva de Deus. Por favor, assistam este sermão que está no meu site apocalipserevelado.com. Ali o título do sermão é Luz Progressiva, ou Revelação Progressiva. Esse é o título do sermão, Revelação Progressiva, onde nós mostramos como Deus não mostra toda a luz de uma vez só. Ele vai mostrando o Testamento, assim é através do Espírito de profecia, assim é hoje. Deus vai mostrando a luz gradual e progressivamente. Nos últimos 160 anos de Igreja Adventista, muitos pensam que a revelação 915 parou a revelação progressiva. Deus não revela mais nada. O que Deus revelou está revelado. O que Deus não revelou, ninguém mais pode falar nada. Queridos, o povo adventista, eles têm as características de Deus, que é a obediência aos mandamentos de Deus, e o dom profético. O dom profético e a obediência aos mandamentos de Deus, características, não morreram. Pertence ao povo de Deus. Você tem que crer, não morreu isso. Então o que se entendia naquele tempo é o mesmo que nós temos que entender hoje. Não, queridos. As profecias só são entendidas quando elas estão se cumprindo. No momento em que elas estão se cumprindo, elas começam a ser entendidas bem. Antes delas se cumprirem, as profecias não são entendidas bem. Não há interesse de Deus em revelar uma profecia séculos antes dela se cumprir. Você pode ter uma ideia dela, mas quando a profecia estiver se cumprindo, então Deus lança a luz para que você entenda a profecia, porque ela vai fortalecer a fé do seu povo. Isso é a revelação o quê? Progressiva da verdade. Hoje nós vamos fazer, irmãos, uma pequena recapitulação daquilo que nós estudamos ontem, das 7 igrejas, uma pequena recapitulação para poder avançar. Nós recapitulamos para poder avançar, para poder progredir, não é? No tempo. Ontem nós estudamos sobre as 7 igrejas. Então vocês perceberam que as 7 igrejas começam introduzindo você no santuário do céu. Capítulo 1 de Apocalipse introduz você no santuário do céu, mostrando a visão celestial de Jesus andando no meio dos 7 candeeiros. Capítulo 1 mostra Jesus, verso 12, verso 13, Jesus andando no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas do Apocalipse. Nós estudamos com vocês que na primeira igreja, que é Éfeso, aconteceram as festas sagradas do começo do ano.
As festas sagradas do começo do ano são 4. Páscoa, dia 14. Pães Asmos, dia 15. Tudo do primeiro mês do calendário judaico. Dia 16, festa das primícias. E 50 dias depois do dia 16 era a festa do Pentecostes. Estas 4 festas aconteceram dentro da igreja de Éfeso. Uma vez que Jesus entrou no santuário celestial, e ele está presente no lugar santo por 1800 anos, andando por entre as 7 igrejas, mostrando que ele está presente. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não abandona o seu povo em nenhum desses períodos da igreja. Não abandona a sua igreja. Então, Deus mostra que no período de Laodiceia, ele introduz uma outra fase do ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Em 1844, a igreja de Laodiceia. Laodiceia quer dizer povo. Agora é do juízo para frente. O Apocalipse, ele avança progressivamente. Deus mostra agora ao povo do juízo a sala do juízo. E uma vez que Deus mostra a sala do juízo e mostra diante da sala do juízo, mostra que ali na frente da sala do juízo existe o altar de incenso, existe o candeeiro, que estão no lugar santo. Então no capítulo 4 Deus mostra tanto o lugar santo como mostra o santíssimo, porque não tem mais o véu. Entendam isso. Agora, depois que Deus mostra a sala do juízo, Deus mostra o livro do juízo. E aqui nós vamos iniciar o sermão dos 7 selos, falando sobre o livro do juízo. Queridos, quando Deus criou Adão e Eva, o pecado já existia. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Quando Deus criou Adão e Eva, o pecado já existia. Quando Deus criou Adão e Eva, expulso do céu. 2/3 dos anjos que permaneceram leais a Deus não entendiam por que Lúcifer tinha sido expulso do céu. Eles lutaram junto com Jesus Cristo na expulsão de Lúcifer, mas eles mesmos não entendiam bem o que é que estava acontecendo, o que estava se passando, porque o caráter e as intenções de Lúcifer estavam velados. Ele não falou, não colocou às claras os planos dele. Ele lançou as acusações contra Deus o Pai. Percebam que ele não lançou acusação contra o Filho, ele lançou acusação contra o Pai. E por que acusou o Pai? Por causa da posição de honra que ele deu ao Filho. Porque Lúcifer queria ser o chefe dos anjos no céu. Ele queria ser o chefe dos anjos, e isso Lúcifer não engoliu. Quando você lê o livro Patriarcas e Profetas, Ellen White, descrevendo esta visão, diz que quando o Pai introduziu o Filho como chefe dos anjos, como arcanjo Miguel, chefe dos anjos quer dizer arcanjo. Então quando o Pai introduziu o Filho, todos os anjos se ajoelharam e adoraram, e Lúcifer também se ajoelhou e adorou, mas ele era o mais inteligente, ele era o mais poderoso, o anjo turbinado. Então ele pensou, eu deveria ser o chefe dos anjos. Mas Deus o Pai fez intencionalmente isso para que viesse à tona o egoísmo e a inveja e o ciúme que existiam no coração de Lúcifer. Deus sabia que ao introduzir Jesus como chefe dos anjos, Lúcifer não ia aguentar, ia pôr para fora o seu egoísmo, o seu ciúme, a sua inveja. Deus não queria que esse pecado permanecesse oculto dentro do coração de Lúcifer, porque Deus sabia o que existia no coração de Lúcifer. Então foi ali que ele começou a falar para os anjos que ele foi injustiçado, que aquela posição deveria ser dele, e o Pai deu para o Filho. Começou a acusar o Pai e acusar a lei do Pai. E a Bíblia diz que Jesus Cristo se levantou em defesa do Pai. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve guerra no céu. Lúcifer e os seus anjos, e Miguel e os seus anjos, que é Jesus com os seus anjos. Houve batalha e Lúcifer foi expulso do céu. Mas não resolveu o problema, irmãos. Quando Lúcifer foi expulso do céu, o problema não foi resolvido, porque a dúvida permaneceu na mente dos anjos. Quando você lê o livro Patriarcas e Profetas, você percebe que a dúvida permaneceu na mente dos 2/3 de anjos, ser as verdadeiras intenções de Satanás. Então, queridos, quando Deus criou Adão e Eva,
Quem estava aqui no planeta Terra sem forma e vazio? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, que quando Deus disse, vamos criar a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1, 2 diz, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas 12, verso 9, Apocalipse 12, verso 9, quando ele foi expulso do céu, ele foi expulso para onde? Para a terra. Mas a terra era sem forma e vazia. O abismo. Mas o abismo era a terra. Por isso ele diz, a Bíblia diz que no final dos 1000 anos ele vai subir do abismo, porque durante os 1000 anos de Apocalipse 20 a terra será um abismo. A terra volta a ser um abismo como era antes do primeiro dia da criação, para ser queimado. Ele é o anjo do abismo. Então quando Deus criou Adão e Eva e colocou-os ali, já colocou também a árvore da ciência do bem e do mal. A prova de que já existia o pecado e que Satanás estava ali é que a árvore da ciência do bem e do mal foi colocada no jardim do Éden. A árvore da ciência do bem e do mal é a evidência de que o pecado estava ali. Agora, queridos, Adão e Eva foram criados quando o pecado já existia, e o pecado, que era Satanás, estava no planeta Terra. E Deus investiu Adão de ser o representante de Deus no planeta Terra. Assim como Jesus nasceu sabendo que ia morrer, Adão foi criado por Deus, Deus sabendo que ele iria pecar. E por que Deus criou Adão sabendo que ele ia pecar? Para que ele ia fazer isso? Queridos, Deus escolheu um planeta, Deus escolheu um lugar que fosse o lar do seu filho. O filho foi o defensor do Pai no céu, expulsando Lúcifer do céu. Mas não foi colocado um ponto final, porque a dúvida existia na mente dos anjos e do universo. Matar Satanás não resolveria o problema, porque aumentaria a dúvida na mente dos anjos e de todos os outros mundos habitados, criados por Deus. Porque se uma pessoa acusa você e você mata a pessoa, não resolve o problema. Então Deus deu tempo ao tempo, seu filho. Ele criou Adão e Eva para dar um corpo para o seu filho. Jesus precisaria um lar e um corpo para defender o Pai das acusações de Satanás. Como Deus, o que ele pôde fazer, ele fez. Expulsou Lúcifer do céu. Mas como Deus, Jesus, e mostrar que a lei de Deus é justa, santa e boa, ele tem que se tornar homem. Ele tinha que ter um corpo. Então quando Deus abaixou-se na terra e começou a formar o corpo de Adão, e aquele Deus que estava ali formando Adão, porque Pai, Filho e Espírito Santo criam através do Filho. Ele é o agente que cria, que recria, que redime. Ele é o verbo da divindade. Quem coloca em ação os planos da divindade sempre é o Filho. Ele é o verbo. Verbo é ação. Por isso, quando Jesus estava ali dando forma àquele corpo de Adão, ele olhava aquele corpo e dizia: este Adão sou eu. Este é o primeiro Adão. Eu vou ser o segundo Adão. Através deste Adão vai entrar o pecado. E através deste Adão, que sou eu, vai entrar o quê? A redenção, a salvação e a reivindicação do caráter do meu Pai. Não foi só por amor ao pecador que Deus enviou Jesus ao mundo. Foi também porque Ele ama o pecador. Mas não foi só porque Ele ama o pecador, irmãos. Foi também para defender o Pai das acusações que Satanás levantou contra o Pai no universo. Foi no universo todo que foi feita a acusação. Tinha que existir uma corte celestial para refutar as acusações de Satanás contra o Pai. E Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E ele viveu e morreu sem pecar. E ao ele morrer na cruz,
ele condenou o próprio Satanás, esmagando a cabeça da serpente. E ao ressuscitar da morte, ele subiu ao céu como representante da família humana. E não mais Satanás agora era representante da família humana. Até a morte de Cristo na cruz, Satanás era o representante seu e meu. Olha, irmãos, ter Satanás como nosso representante é uma desgraça, é uma tragédia, porque ele não é amigo de ninguém. Ele não é amigo de ninguém. Ele não é amigo nem do Papa, irmãos. Ele não é amigo nem do bruxo, nem do feiticeiro. Ele usa essas pessoas, mas ele não é amigo de ninguém. Ele é o ódio, ele é a vingança. Ele ressuscitou, ele subiu ao céu para ser o representante da família humana. E creiam, queridos, Satanás nunca mais teve acesso ao céu. Agora, Deus marcou uma corte celestial para o dia 22 de outubro de 1844, o dia em que as acusações de Satanás seriam refutadas em corte. A corte celestial foi montada para refutar as acusações de Satanás contra Deus o Pai. Por isso que em Apocalipse capítulo 14, verso 6, irmãos, Apocalipse 14, verso 6 diz assim, abra sua Bíblia, Apocalipse 14 e o verso 6, aqui nós lemos: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O que é que começou em 1844? O juízo de Deus. Quem estava na cadeira como réu? O Pai. Quem é o acusador? Satanás. Quem é o defensor do Pai? Jesus. E o que ele usa para defender o Pai? A vida dele. Porque ele viveu uma vida de obediência à santa lei de Deus. Mas Jesus não usou somente a vida dele. Deus usou a vida de Noé, a vida de Enoque, a vida de Jó. A vida justa e obediente contra Deus e contra a lei de Deus são acusações falsas. E Deus suscitou um povo na terra que exalta a lei de Deus. Deus levantou na terra um povo de Deus, foi escrito no coração deles pelo Espírito Santo. Amém. Por isso o dragão irou-se contra a mulher, Apocalipse 12, 17, e foi fazer guerra contra os descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse povo é usado por Deus, por Jesus Cristo, na corte celestial, nesse tribunal celestial, para defender o Pai. As acusações de Satanás são caladas e são refutadas pela vida sua de obediência a Deus. Porque Jesus Cristo nos compra com uma natureza santa, e o Espírito Santo imprime em você o caráter de Jesus. O Espírito Santo dá para ser como Jesus. E você cala a boca de Satanás e prova que a lei é santa, justa e boa. Então, queridos, a corte celestial é justificar o caráter do Pai. Por isso o Pai não exerce o juízo. É por isso que em João capítulo 5, verso 22, irmãos, é por isso que você pode entender João 5, 22. João capítulo 5, 22, Deus explica, abra sua Bíblia, diz: também o Pai a ninguém julga. Como o Pai a ninguém julga, se ele que está sentado no trono? Quando monta-se um tribunal, e tem o trono do juiz, onde ele está sentado, e tem o trono das testemunhas, e tem ali o réu, quem oficia o juízo é o juiz que está sentado no trono. Você já foi assistir um julgamento? É assim que funciona. Mas Deus o Pai está sentado no trono, mas ele a ninguém. Por quê? Porque ele, como juiz do universo, ele é o primeiro acusado. Ele precisa ser defendido em corte. Por isso a Bíblia está dizendo que o Pai a ninguém julga, porque ele foi acusado por Satanás. Ele precisa de alguém que o defenda. E Deus o Filho, Jesus Cristo, o defendeu no céu, expulsando Lúcifer. Deus o Filho agora o defende em corte. Mas para que Deus o Filho, Jesus, defendesse o Pai em corte, ele tinha que se tornar homem, tornar-se membro da família humana, e usar a vida humana dele, e usar a sua vida humana, usar a obediência dele, usar a sua obediência
mostrando que a lei de Deus é santa, justa e boa. Queridos, é isso que Deus quer nos ensinar. É este o santo ministério de Jesus no céu. Satanás não quer que as pessoas entendam. Deus precisa de você, porque é você quem justifica o caráter dele. Por isso que você é um participante da natureza divina, diz Pedro. Pedro diz: nós somos participantes da natureza divina. Queridos, no livro Filhos e Filhas de Deus, na primeira página do livro Filhos e Filhas de Deus, Ellen White comenta dizendo que Deus, quando criou a família humana, criou uma ordem distinta de seres. Uma ordem distinta de seres que não existia e nunca mais vai existir. Só existe esta ordem distinta de seres, chamados filhos e filhas. Os habitantes dos outros mundos são criaturas de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Mas você, meu irmão, você é mais do que criatura. Você é filho, você é filha. Você não olha para um filho e diz: essa é minha criatura. Você não fala isso. Você fala o quê? Longe, baixando, dizendo: santo, 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 santo. Você, como filho, você não fica. Abraça o Pai. Feito por Jesus, que é o chefe dos anjos. Mas você corre e pula nos braços de Jesus, dizia, e diz: meu irmão, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Queridos, Deus nos criou, família humana. Muitos pensam que nós fomos criados para sermos cobaias. Ah, Deus já sabia que Adão ia pecar? Já. E por que criou? Criou como cobaia? Não, irmãos. Criou para sermos filhos e filhas. É diferente. A alegria de um filho é honrar o pai, defender o pai, morrer em defesa do pai. Jesus morreu em defesa do pai. Jesus, ao morrer para salvar você, ele estava morrendo para honrar e justificar o caráter do pai dele. E o pai deu ao filho todo o juízo, todo o poder de julgar. O pai deu para o filho, porque ele sabe que o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo. E no capítulo 5: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o quê? O filho do homem. Ele é filho do homem. Por isso que ele recebeu o poder de julgar. Ele não recebeu o poder de julgar porque ele é Deus, irmãos. Ele não recebeu o poder de julgar porque ele é príncipe dos anjos, ou ele é chefe dos anjos. Ele recebeu o poder de julgar e de oficiar o juízo no tribunal celestial, porque ele é filho do homem. Ele tornou-se homem, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Ele usa a família dele, humana, para defender o pai. Por isso a família humana vai ocupar uma posição superior à dos anjos. Por isso a família humana vai ocupar uma posição acima de todos os seres criados do mundo, do universo. Ninguém vai ser superior à família humana, irmãos. A hierarquia celestial foi mudada. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz lá em Salmos 8, quando Deus criou, lançou no espaço as órbitas e criou todo o céu e a terra, diz que o homem foi feito menor do que os anjos. Leram lá em Salmos capítulo 8? Um pouco menor do que os anjos, tu o fizeste. Mas queridos, agora, agora nós somos superiores, trabalham para você. Quem é superior? Quem trabalha ou quem trabalha para você? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos têm a missão de proteger e guardar os irmãos de Jesus. Jesus fala para o anjo: você cuida desse meu irmão porque ele é meu irmão. Se alguma coisa acontecer para ele, vai sobrar para você, porque esse é o meu irmão.
Então o anjo está cuidando do irmão do chefe. O chefe do anjo é Jesus, e eu sou irmão do chefe. Então, queridos, veja a posição que Deus nos colocou. Nós fomos feitos filhos e filhas de Deus. Amém. Ninguém mais é filho e filha de Deus. Ninguém é mais gerado pelo Espírito Santo. A diferença é que nascemos no pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Mas a natureza santa que você não tinha e passa a ter, porque a natureza santa, você se torna filho e filha de Deus. Então, queridos, voltando para Apocalipse capítulo 5, irmãos, e nós vamos ter que resumir, não é? Apocalipse capítulo 5, quando o pai está com o livro na mão e não pode abrir, João assistiu a visão e entendeu o drama, porque se ninguém não vai cumprir com a missão de defender o pai das acusações de Satanás. Por isso João começa a chorar, porque ninguém aparece para defender o pai, para pegar o livro e abrir o livro selado com 7 selos. Aqui no capítulo 5 diz, verso 1: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Quando fala ninguém, irmãos, está falando incluindo quem? Aquele que está sentado no trono com o livro na mão. Se fosse um livro de história, irmãos, a história revelada já nas 7 igrejas, se fosse o livro selado com 7 selos, se fosse o livro da história da igreja com alguns detalhes a mais, não seria sagrado? O pai poderia abrir, mas ele não podia. Selamento, isso é Bíblia. Bíblia interpreta a Bíblia, e a Bíblia diz que selo é selamento. Por isso existe o selo do Deus vivo, porque o selo do Deus vivo sela. Por isso existe o selo da besta, porque o selo da besta é morte. O selamento sela para o céu ou para o inferno. Por isso Deus mostra o selamento em 7 fases, o selamento em 7 períodos, para você entender o juízo celestial, aquilo que Jesus faz no céu. Então, aqui diz no capítulo 5, verso 4, João diz: Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Está vendo que a Bíblia faz questão de ligar o Deus Filho a você, a mim, a nossa família humana. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Está dizendo: eis aqui um homem, com H maiúsculo, eis aqui um homem que morreu. Por isso está escrito isso aqui, irmãos: a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A morte de Jesus na cruz, diz aqui, foi para ter dignidade e autoridade para abrir o livro. Por isso o pai diz: o pai a ninguém julga, mas deu ao filho o poder de julgar, porque ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Ele é digno de abrir o livro. Por isso ele entra na presença do pai. Diz o verso 6. Verso 6 mostra que o filho dirige-se ao pai cercado por anjos, cercado pelos 24 anciãos, cercado por 4 querubins. O filho sai do lugar santo e vai na presença do pai no lugar santíssimo. Verso 6: Olhei e eis que estava no... Não é só o pai que tem um trono, o filho também tem um trono, e ele vai no meio dos seres viventes, que são anciãos. Está ali um cordeiro, Jesus. E o que ele faz? Verso 7: Ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado. Houve uma explosão de alegria, irmãos. Essa explosão de alegria de quando Jesus pegou o livro da mão do Pai mostra que realmente o fim de Satanás chegou a hora do seu juízo, do juízo do Pai, que ele vai ser. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Agora o cordeiro já estava com o livro na mão, e agora a atenção é voltada para o cordeiro que está com o livro na mão.
tendo todos eles harpas. E o que os 24 anciãos tinham? Salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles têm salvas de ouro com incenso, eles ajudam no ministério de Jesus. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse juízo celestial vai resultar nisso, que o povo de Deus vai reinar sobre a terra. Verso 6, do capítulo 6 melhor, Jesus começa a abrir, em 1844, o primeiro selo. O livro selado com 7 selos, são 7 tomos, são 7 volumes, e o primeiro livro que é aberto é o primeiro selo. Quando abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco. Um cavalo branco. Primeiro selo. Queridos, o cavalo, na profecia, é símbolo do povo de Deus. Em Apocalipse 19, quando descreve a volta de Jesus, fala que ele venha montado num cavalo branco. O cavaleiro dirige o cavalo. O cavalo é aquela criatura que é guiada pelo cavaleiro. O cavaleiro é Jesus, do cavalo branco. E ele guia o seu povo. Ele tem um povo na terra. O cavalo branco representa o povo de Deus, guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Mas não existe somente o povo de Deus, a igreja de Deus na terra. Existem igrejas falsas, igrejas que tem gente sincera dentro delas, mas a igreja não é verdadeira. Milhões de pessoas sinceras existem dentro das igrejas pentecostais, das igrejas evangélicas. Milhões de pessoas sinceras, verdadeiras, existem dentro da igreja católica, mas a igreja não é a verdadeira. Mas está cheia de gente sincera lá dentro, que vai esperar o sai dela, povo meu. No momento certo, este povo vai ouvir o sai dela, povo meu, e vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém. Mas este povo não pode sair de lá antes que a igreja de Deus seja purificada. Pessoas sinceras que vêm da igreja Assembleia de Deus, das igrejas pentecostais, pessoas sinceras que viriam da igreja católica, viriam para a igreja adventista hoje, eles se escandalizariam com a igreja adventista, porque é uma igreja morna, compromissada com o mundo. Então Deus não pode trazer estas pessoas. Elas só sairão destas igrejas no momento lançado fora. Ela então será pura, receberá a chuva do Espírito Santo, e milhões vão sair das igrejas Babilônia, das igrejas falsas, e vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém. Mas os mornos dentro da igreja estão atrapalhando a igreja, estão entravando a igreja, porque a igreja não pode progredir. O derramamento do Espírito Santo não pode ocorrer enquanto existir pecado conhecido na sua vida, pecado conhecido na vida da igreja. Por isso, meus queridos, Deus tem um povo fiel, mas dentro deste povo fiel também existe joio. O cavalo branco representa a igreja verdadeira, os remanescentes de Deus, povo de Deus, início do juízo em 1844. O cavalo vermelho representa, o deles não é Jesus. Quando você lê aqui no capítulo 6, irmãos, capítulo 6 e no verso 3, você descobre que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus. Há pessoas que perguntam: como é que você sabe se é Jesus ou não é Jesus? Eu não sei, é a Bíblia que fala. Eu não sei nada, irmãos. É a Bíblia que fala que é Jesus ou é Satanás. Mas como? Diz: e olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Dá para? Dá, não tem segredo nenhum, é Jesus. O que saiu vitorioso para vencer, e um Apocalipse 19 diz que ele é Jesus, que está lá ele cavalgando um cavalo branco no capítulo 19, não tem dúvida. Agora, quando você lê o cavalo vermelho, irmãos, segundo selo, que representa igrejas evangélicas, protestantes, o que diz aqui? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado o quê?
que tirasse a paz da terra. Jesus diz: a minha paz vos dou. Que se matasse uns aos outros. Jesus diz: uma grande espada. Quem é esse cavaleiro? Satanás. Mas dentro das igrejas evangélicas, cristãs, pentecostais, não tem muita gente sincera? Tem muita gente sincera, mas estão sendo enganados pelos seus pastores. Irmãos, os membros da igreja estão sendo explorados, porque os pastores tornaram um comércio a igreja. Mas o povo é sincero, o povo dá o carro, eles dão tudo, eles são sinceros, mas os líderes são mercenários. Por isso existe milagre também, por isso pessoas também são curadas, porque elas são sinceras, são pias, mas estão sendo enganadas. Mas vai chegar um momento certo em que elas vão ouvir o sai dela, povo meu, e vão se unir ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Amém. Mas queridos, o líder, o cavaleiro desse cavalo vermelho é Satanás. Mas dentro desse cavalo vermelho existe povo sincero também, por isso ele também é julgado. Assim como existe joio no cavalo branco, existe também trigo no cavalo vermelho. Deus tem gente sincera em todos os cavalos, em todos os grupos. Aí vem o cavalo preto. O preto é o oposto do branco, irmãos. A igreja que nasceu pura, representada pelas vestimentas brancas de justiça de Cristo, essa igreja se apostatou. A igreja de Apocalipse 17 é a prostituta que apostatou, mas ela não nasceu prostituta. Nenhuma mulher nasce prostituta, Will. Então, queridos, qual é a igreja que nasceu pura e se prostituiu? No gráfico das igrejas, tem lá no período de Pérgamo. A igreja que nasceu pura na fase de Éfeso, continuou sendo pura na fase de Esmirna, ela se prostituiu na fase de Pérgamo. A igreja que casou com o paganismo no tempo de Constantino, no período de Pérgamo, que foi de 313 a 500, uma prostituta. A igreja representada pelo cavalo preto era a igreja pura, que um dia era cavalo branco, mas se tornou prostituta. Mas Deus tem um povo sincero dentro dela. E o povo sincero dentro da igreja católica, irmãos, é representado pelo vinho e pelo azeite. Por isso Deus diz aqui: não danifiques o vinho e o azeite. O vinho e o azeite, que Deus está dizendo, não danifiques o vinho e o azeite, são os milhões de sinceros que estão dentro da igreja representada pelo cavalo preto. É a igreja de Roma. Mas Deus tem um povo sincero dentro da igreja de Roma, e vão ser julgados também. São pessoas pias. Muitos pensam que não existe gente sincera. Irmãos, existe mais gente sincera, existe mais gente salva na igreja representada pelo cavalo preto, porque a multidão de cristãos está ali dentro. É a maior igreja cristã do mundo. Por isso entra em julgamento. O cavalo preto representa o papado, o catolicismo, o falso rei do norte. Mas Deus tem um povo dentro dela. Por isso que o cavaleiro do cavalo preto não é o Papa, irmãos. O Papa é aquele que pensa que tem o poder de julgar as pessoas. Mas o cavaleiro do cavalo preto diz aqui que é Jesus. Veja aí, no capítulo 6 e o verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro ser vivente: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. É Satanás que tem o balança na mão? É Jesus. Quem recebeu o poder de julgar? Jesus. O que Deus falou para o rei Belsazar? Lembra do rei Belsazar lá em Daniel? Pesado foste na balança e achado em falta. Quem é que tem a balança na mão? Deus, é Jesus. Então o cavaleiro do cavalo preto, por incrível que pareça, é Jesus. E Deus tem um povo sincero dentro dessa igreja, que foi a igreja pura e verdadeira, mas se tornou negra, se tornou apóstata, prostituta.
Mas Deus julga este povo que está dentro dela, porque tem milhões de sinceros. A irmã White fala que a maioria dos salvos ainda está em Babilônia. É de lá que nós temos que trazer os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos batistas, os nossos irmãos evangélicos. Deus tem um povo no cavalo vermelho do hinduísmo, nas religiões pagãs, nas religiões não cristãs. Vocês acham que Deus não tem um povo sincero no islamismo, no hinduísmo, no budismo? Certamente, irmãos. Por isso aqui o quarto cavalo representa as igrejas não cristãs. E o cavaleiro, é claro, quem é o cavaleiro dela? Vamos ler capítulo 6, verso 7. Capítulo 6, verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Amarelo já é cor de morte, né, irmãos? Quando a pessoa está amarela, você está amarelo porque o cara está desmaiando, tá? Aqui diz: eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. É Jesus? Não. O que mais? E o inferno, sei que. Quem que é o líder do inferno, irmãos? Satanás. Morte, inferno e o que mais? E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Então, irmãos, o cavalo amarelo representa todas as igrejas não cristãs, todo o espiritismo, a feitiçaria, a bruxaria, todo o hinduísmo, os praticantes da yoga, todos os praticantes do budismo, tudo isso se enquadra no cavalo amarelo. Mas Deus tem um povo sincero lá também, pessoas sinceras. Anjos de Deus estão se manifestando para pessoas influentes do islamismo. Pessoas influentes do islamismo estão recebendo visões de Deus, estão entrando em contato com a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dizendo: mande um pastor da Igreja Adventista aqui, porque eu estou tendo visões. Um anjo está me dizendo que a Igreja Adventista é a igreja verdadeira, e eu quero receber estudos. Amém. Irmãos, pessoas do islamismo, do budismo, do hinduísmo, Deus tem um povo lá também, por isso entram em julgamento. Quando Jesus voltar, Jesus já sabe quais foram julgados. Por isso, queridos, agora acabam os 4 cavalos, não tem mais cavalo. Por que são 4 cavalos e não 5? Queridos, lá em Zacarias capítulo 6, menciona que os 4 cavalos representam, abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 6. Zacarias capítulo 6. Aqui diz que os 4 cavalos representam o quê? Capítulo 6. Vamos ler o versos 1 em diante. Capítulo 6, verso 1 em diante. Todos acharam? E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre os montes, e esses montes eram montes de metal. No primeiro carro eram cavalos vermelhos. Não segue a mesma sequência, mas estão falando dos 4 cavalos. E vai dizer o que representam os 4 cavalos. No primeiro carro, cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos, que equivale ao amarelo. E aqui, verso 4: respondi e disse ao anjo que falava comigo: o que é isso, Senhor meu? O que é isso que eu estou vendo? 4 carros com 4 cavalos de cores diferentes. E Deus explicou, e essa explicação que Deus dá serve para você entender por que são 4 cavalos lá no Apocalipse, não 5, não 6. São 7 selos, mas não são 7 cavalos, são só 4. Por que só 4? Verso 6, né? Ali é o verso 5, né? E respondeu, capítulo 6 de Zacarias, verso 5. E o anjo respondeu e disse: estes são os ventos do céu. A Bíblia explica quais são os 4 ventos do céu. O que são os 4 ventos do céu? Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul. Aqui fica oeste. Por que eu sei? A bússola. A bússola. E onde eu estou, em que cidade eu estiver, eu olho na bússola. Onde está o leste e onde está o oeste. Porque o povo de Deus, para entrar... Ah, pastor, isso aí é bobeira, isso aí.
Se fosse bobeira, não estava na Bíblia. Deus exigia que o templo fosse construído no sentido leste-oeste, frente para o leste. Deus exige que você dê costas para o sol. Toda religião falsa no mundo adora o sol, mas o povo de Deus dá as costas para dizendo: veja a leviandade do meu povo dentro do santuário, dando costas para o oeste e adorando em direção ao leste, ao nascente do sol, adorando Tamuz. Ezequiel capítulo 8. A história se repete, meu irmão. A história se repete. O povo está adorando o sol. A maior festa é o dia do sol. É o dia que todo mundo comemora. Hoje é chamado dia da família. Dia da família. E a maior festa do ano é aniversário do sol, 25 de dezembro. E todo mundo faz festa, dizendo que é o aniversário de Cristo. Mentira, irmãos. Nunca foi e nunca será aniversário de Jesus. Deus o Pai ocultou o dia do nascimento de Jesus, para ninguém idolatrar este dia, porque Deus quer que você santifique somente um dia, que é o sábado. Nenhum outro dia deve ser santificado, só o sábado. Acho que eu já falei demais, né, irmãos? Queridos, dar costas para o vinho de Babilônia. Povo de Babilônia, sai dela, povo meu. E tem muito adventista querendo correr para a Babilônia, bebendo o vinho de Babilônia. Meus queridos, Deus quer, na igreja representada, eu estava falando sobre os 4 ventos do céu, irmãos: leste, norte, sul, leste, oeste. Oeste, não é? E leste. É nesse sentido. Deus quer que você entenda que os 4 cavalos representam um julgamento universal. Ninguém escapa. Todos os que vivem no norte e no sul, no leste e no oeste, entram no juízo celestial. Esses 4 cavalos representam a universalidade do julgamento. Ninguém escapa. Aqueles que estão em Cristo, para eles não há condenação. Romanos, mas são julgados. Agora, queridos, vem o 5º selo. O 5º selo fala sobre: não tem mais cavalo. Inclui todos os cristãos e todos os pagãos. Capítulo 6 e o verso 9. Você vai descobrir qual é esse grupo que está aqui. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Como é que você chama aquelas pessoas que morrem em testemunho a Jesus? Aqueles que dão o sangue morrendo na fogueira, morrendo na cova dos leões, sendo lançado no Coliseu Romano. Como é que você chama essas pessoas? Mártires. Então o 5º selo, irmãos, é o selo dos mártires. Ao primeiro, ao cavalo branco. E por que tem um selo só para os mártires? Porque eles formam um grupo especial. Até a veste deles é diferente, irmãos. Ellen White falou que em visão ela estava passeando e encontrou no passeio, ela estava passeando com Jesus em visão na Nova Terra. E ela viu um grupo de pessoas passeando alegres, sorridentes, e no meio daquele grupo muitas crianças. E todos eles estavam vestidos de branco e tinha uma tarja vermelha embaixo. Só eles tinham uma tarja vermelha embaixo. Irmãos, quando vocês estiverem na nova terra, no novo céu, você não vai precisar perguntar: escuta, eu quero saber quem são os mártires. Você vai saber quem são os mártires. São eles que se vestem diferentes. Todos eles estão assinalados por uma tarja vermelha na roupa deles. Todos os outros se vestem de branco, mas eles têm embaixo uma faixa vermelha. São os mártires. É um grupo especial, irmãos. E Abel foi o primeiro mártir. Olha, irmãos, agora todos os mártires clamam dizendo: por que não nos julgas? O Senhor já está julgando o cavalo branco,
o Senhor já está julgando o cavalo vermelho, o Senhor já está julgando o povo do cavalo preto, do cavalo amarelo, e nós não estamos sendo julgados. Eles clamam por julgamento, porque o quinto selo pergunta: até quando não nos julgas? Por que julgas os outros e a nós não? São os mártires clamando por juízo. Agora vejam o capítulo 6, do altar às almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz dizendo, e o que eles estavam dizendo? Até quando? Até quando não nos julgas? Até quando vamos ter que ficar esperando e não somos julgados, nós que demos a vida por Jesus? E qual foi a resposta de Deus para eles? Verso 11: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem. Eu gosto dessa expressão que a Bíblia usa, até que, porque o até que de Deus coloca limite no tempo. O mal não vai ficar aí para sempre, irmãos. Amém. Vocês estão vendo mártires morrendo na Síria, vocês estão vendo mártires morrendo na Nigéria, vocês estão assistindo mártires sendo queimados vivos. Esta semana eu vi no Facebook a imagem de uma mãe com os 2 filhos pendurados, os 3 pendurados, a mãe e os 2 filhos, as 2 crianças, cristãos sendo mortos, queimados. Na travessia aí do mar Mediterrâneo, os islâmicos jogaram para a água os cristãos, mataram 12 ou mais cristãos, foram mortos na travessia. Os cristãos estão sendo odiados, pessoas estão morrendo, o número dos mártires está se completando, irmãos. Mas vai se completar mesmo quando sair o decreto dominical. Aí então o número dos mártires se completa, porque muitos vão morrer dando a vida por Jesus, para a conversão de muitos outros, para a conversão de uma grande multidão, e da proclamação das 3 mensagens angélicas: sai dela, povo meu, chegou a hora do juízo. Assim como chegou a hora do juízo dos mortos em 1844, irmãos, assim como chegou a hora do juízo dos mortos em 1844, vai chegar a hora do juízo dos vivos. Mas o juízo dos vivos não é antes do decreto dominical. O povo ímpio sendo selado pelo sinal da besta, e o povo de Deus sendo selado pelo selo do Deus vivo. Amém. Meus queridos, Deus tem um momento certo para julgar os vivos, e Deus vai anunciar esse momento para julgar os vivos. Capítulo 6, verso 12 em diante, fala do que vai acontecer antes de Deus iniciar o juízo dos vivos, irmãos. Antes de Deus iniciar o juízo dos vivos, Deus vai sacudir a terra, Deus vai amedrontar a terra, Deus vai avisar a terra, porque Ele vai usar o que? Um grande tremor de terra. Estão vendo aqui no 6º selo, capítulo 6, verso 12, ao abrir-se o 6º selo, houve um grande tremor de terra, e em resultado do grande tremor de terra, o sol se tornou negro, e a lua se tornou em sangue, e as estrelas do céu caíram, e montes e ilhas vão se mover dos seus lugares. Esses montes e ilhas se movendo dos seus lugares vão provocar grandes ondas, tsunamis, que vão invadir toda a região litorânea, e cidades como Nova York serão totalmente devastadas. Mas tudo isso vai acontecer, irmãos, como sinal de que o juízo dos vivos chegou. Chegou a hora do juízo dos vivos. O povo vai perguntar o que está acontecendo, porque é como se o céu estivesse desabando, e a terra sendo retorcida e torcida, e gemendo. Mas só um povo tem a resposta. Só os remanescentes adventistas têm a resposta, irmãos. Só eles saberão dizer: prepare-se, porque agora vai começar o quê? O juízo dos vivos, o selamento. O povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, e usar com menos poder do que quando começou. Esse é o momento da chuva serôdia do Espírito Santo. Quando o Evangelho começou, foi a chuva temporã do Espírito Santo, mas agora é o momento, o fim da festa da expiação, o fim do juízo celestial.
Mas o juízo celestial termina com a conversão de uma grande multidão. Não termina assim, num fracasso. Imagina, se converte e Jesus desanimado. Não, irmãos. O juízo celestial vai terminar com uma conversão cujo número ninguém poderá contar. É o que está em Apocalipse capítulo 7. Capítulo 7, verso 9. Capítulo 7, verso 9 diz o quê? Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Essa multidão que ninguém podia contar vai passar pela tribulação final, irmãos. Eles, juntamente com os 144 mil, a multidão que ninguém podia contar, eles juntos passam o período da grande tribulação. Por isso que aqui pergunta no capítulo 7, verso 13, capítulo 7, verso 13, e um dos anciãos me falou dizendo, pergunta o quê? Esses que estão aí vestidos de branco, quem são eles? De onde vieram? Quem são estes vestidos de branco? São os 144 mil, mencionado aqui no capítulo 7, e o verso 3 e 4, capítulo 7, verso 3 e 4, fala dos 144 mil, os primeiros a serem selados, são comprados dentre os adventistas do sétimo dia. Amém. Que só eles podem pregar as 3 mensagens angélicas. Amém. Só eles entendem o sinal no sol, na lua, nas estrelas. Amém. Só eles podem proclamar o sai dela, povo meu. Eles pertencem a esta grande multidão que vai atravessar o período da grande tribulação. Mas eles não estão sozinhos. Eles têm uma grande multidão que foi convertida, irmãos, que saiu de Babilônia e que se une ao remanescente fiel. Aqui diz, estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Nós sabemos quem são eles. E o que Deus responde aqui no verso 14? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Aqui não está falando da tribulação da Idade Média, irmãos. Aqui está falando do tempo do fim, o período do julgamento dos vivos. Esse período da grande tribulação esta multidão é formada pelos 144 mil, mais a seara dos salvos vivos. É a seara dos salvos vivos, mais as primícias dos salvos vivos. A seara dos mortos está morta na terra, esperando a ressurreição em Jesus. As primícias dos mortos já estão no céu, irmãos. Subiram para o céu quando? Com Jesus. São as primícias dos mortos. Primícias e seara dos vivos. Atravessam um período da grande tribulação. Atravessam o período que virá depois do fechamento da porta da graça. Esse período do decreto de morte. Aqueles que foram selados pelo selo do Deus vivo, agora enfrentam, após o fechamento da porta da graça, aquilo que se chama o decabelo vai cair da sua cabeça. Anjos de Deus se tornam escudos ao seu redor, meu irmão. Mártires existem antes do fechamento da porta da graça. Depois do fechamento da porta da graça não existe mais mártir. Ninguém mais morre dos filhos de Deus. Dos ímpios vão continuar morrendo. Satanás continuar destruindo a vida deles. Mas dos filhos de Deus, nenhum mais morre depois que a porta da graça se fechar. Estão selados para a vida eterna, irmãos. E protegidos pelo Senhor. Eles vão ver Jesus Cristo vindo em poder e glória. Meus queridos, aqui está o 7º selo. O 7º selo é quando Jesus faz a última grande intercessão. Quando Jesus faz a última grande intercessão, está no capítulo 8, verso 3. Abriu-se o 7º selo, verso 1. E o verso 3 diz, e veio outro anjo, esse outro anjo é Jesus. Por que eu sei que é Jesus? Porque ele está com incensário na mão. Anjo não pode ter incensário na mão. Se os anjos pudessem interceder por você, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Jesus morreu na cruz para se tornar o nosso intercessor. Por isso que os 24 anciãos têm incensário na mão também. Tem salvos com incenso na mão, porque eles são comprados da terra. São seres humanos intercedendo por seres humanos, os 24 anciãos. Lembram-se que só o sumo sacerdote tinha um incensário de ouro? E que esse incensário de ouro era guardado no lugar santíssimo? Lembram-se vocês que no santíssimo tinha a arca do concerto, tinha a tábua dos 10 mandamentos, incensário de ouro, que era só usado pelo sumo sacerdote no dia da expiação. Por isso esse incensário de ouro. Pronto, já sei que é Jesus. E foi-lhe dado muito
Já sei que é uma grande intercessão, porque se fosse pouquinho incenso, irmãos, iam se converter lá uns 10, uns 20, uns 100. Mas é muito incenso. Então eu sei que vão ser milhões que vão se converter. Antes da porta da graça se fechar, antes de Jesus jogar o incensário, irmãos. Esse ato de Jesus jogar o incensário sobre a terra é o fechamento da porta da graça. Você não vai encontrar na Bíblia a expressão que a Bíblia fala é jogar o incensário sobre a terra. Mas no momento em que Jesus está para jogar o incensário sobre a terra, Ellen White fala, Jesus olhou e viu uma multidão que ainda não tinha sido selada. E ele levanta as mãos para o Pai e diz, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai. E então ele ordena aos anjos que segurem os 4 ventos, e que a porta da graça está se fechando, e Jesus ainda vê uma multidão que não foi selada, e Jesus segura e clama, meu sangue, Pai. Essa tensão, essa perspectiva, esse suspense cria silêncio no céu, porque a porta da graça está se fechando. No livro Desejado de Todas as Nações, Deus fala que 2 vezes ocorre o silêncio no céu. A primeira vez que ocorreu silêncio no céu foi no Getsemane. O que aconteceu no Getsemane? Jesus estava dizendo, Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Em outras palavras, se der para eu sair dessa e voltar para o céu, sem passar por esse sofrimento, me ajude. E o pai segura na boca do filho o cálice da morte, dizendo, filho, você tem que beber esse cálice, porque se você não beber, meu nome não será justificado diante do universo. Pai segurando o cálice na boca do filho, filho, você tem que beber, você precisa morrer, para que o meu caráter seja justificado das acusações de Satanás, e mostrar que a lei é santa, justa e boa, e é eterna, não pode ser abolida essa lei. Se pudesse abolir essa lei, filho, você não precisaria ter encarnado e morrer, não, só abolir a lei, mas não pode ser abolida. Então você tem que beber o cálice da morte. Por 3 vezes Jesus clamou. Nesse momento em que Jesus clamava, Pai, se possível, passa de mim este cálice, a sorte da humanidade pesava na balança. Vão se perder ou vão se salvar? Houve silêncio no céu. O ar passou, suspense, enquanto o filho clamava. Você não entende nada então, se você me disser que a porta da graça já estava aberta. E você pode me dizer, pastor Samuel, a prova que a porta da graça estava aberta é que Moisés, Elias e Enoque já estavam no céu. E você não pagou nenhuma prestação ainda, mas você já leva a televisão para onde? Para casa. Ela é sua? Não. Você não pagou nenhuma prestação ainda? E se falhar a primeira, a segunda prestação? Eu já te levei para casa, levou para casa, mas não é seu. Você não pagou da graça, que a porta da graça ainda não tinha sido aberta, porque o sangue de Jesus ainda... Mas e se agora Jesus desiste de morrer? A graça não existe mais, irmãos. A graça não existe. Estavam no céu, infelizmente iam ter que descer de lá. Como é que eles poderiam viver no céu se não existia Salvador? Se o Salvador não morresse na cruz, não existiria Salvador, irmãos. Quem dominaria a terra? Para todo aquele que quiser. Aquele que crê, venha. Aquele que ouve, venha. Aquele que quiser, venha de graça e tome da água da vida, irmãos. Amém. Então, quando foi para Jesus abrir a porta da graça, houve silêncio no céu. Agora a porta da graça está se fechando. Tem gente que pensa que a porta da graça vai ficar aberta para sempre. Não, irmãos. A porta da arca de Noé um dia se fechou, irmãos. E 8 pessoas ficaram lá dentro. E multidões ficaram lá fora. E Jesus Cristo e os 24 anciãos todos contemplam a multidão que não foi selada. Mas é gente que ama a Deus. Eles clamam, eles pedem. E a porta da graça é mantida um pouco mais aberta. Mas a tensão... E Jesus sela os que ainda não foram selados. E em Palavras, no capítulo 8, verso 5, você pode anotar aí, primeiros escritos, não colocamos aqui, não é? 5,
que é o fechamento da porta da graça. Que o fechamento da porta da graça está no 7º selo, capítulo 8, verso 5. Verso 5. E o anjo tomou o incensário. Esse anjo é Jesus. Agora ele enche o incensário de quê? Fogo. E fogo é fogo, irmãos. Fogo não é intercessão mais. Fogo é destruição. Ele enche o incenso de fogo do altar. Acabou o período da graça. Fechou-se a porta da graça. E agora o que acontece? E houve vozes e trovões. Agora são terremotos. A terra sacudida. E agora começam E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Quantos anjos tocaram suas trombetas antes do 7º selo ser aberto? Nenhum ser aberto. Nenhum, porque nem trombeta eles tinham. Verso 2. Quando foi aberto o 7º selo, diz o verso 2: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados, esperando o grande temor de terra, esperando o anúncio da chegada do juízo dos vivos. Vamos correr mais, irmãos, aquilo foi para anunciar a chegada do juízo dos mortos, o julgamento dos vivos. Adiantou Deus anunciar o julgamento dos mortos? Mudou a vida dos mortos? Não. Mas vai mudar a vida dos vivos Deus anunciar? Lógico, a Bíblia diz que a maior conversão de todos os tempos acontecerá justamente na hora em que Deus começar a anunciar o julgamento dos vivos e o selamento do povo de Deus. Esse é o momento da maior conversão de todos os tempos, irmãos. E terra, mar, tudo para provar para a pessoa que o que vem pela frente, adore o sol. Mas se Deus é Deus, Criador dos céus e da terra, guarde o sábado. Irmãos, Deus não vai terminar sem avisar Deus que nós somos irmãos dele. Nós somos carne da sua carne, sangue do seu sangue, irmãos dele. As cicatrizes permanecem eternamente nas mãos de Jesus. Louvado seja esse Deus de amor, esse Deus de graça. Amém. Louvado seja o Senhor.